Mais um negócio fechado no Vasco. Novidade do treino desta sexta-feira. Vasco recebe sinal verde de Fernando Diniz. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Sou Jonatas Santos, chegando com tudo nesta última hora, trazendo notícias e informações deste dia do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo, botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like no vídeo, é importante para o nosso trabalho, também importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Lembrando que o BTB Esportes, em parceria com a Alfa, lá você encontra as melhores odds do mercado. Aposte sempre com responsabilidade. Link no primeiro comentário fixado. Seja Alfa você também. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. As informações do legítimo Clube do Povo. Temos novidade no treino desta sexta-feira. O Vasco já retornou de Ponta Grossa, no Paraná, ainda durante a madrugada de quinta para sexta-feira, se reapresentou no CT Moacir Barbosa, sob o comando do técnico interino Felipe Loureiro, que realizou os treinos, né? Alguns jogadores durante a preparação na academia e também em campo, fazendo ativação, movimentação e algumas jogadas ensaiadas durante o período de treino. E agora, né, uma novidade é o retorno, né, do Maurício Lemos. A gente acompanha até nas imagens cedidas pela Vasco TV, o Maurício Lemos já treinando com os companheiros, e estima-se que o zagueiro cruzmaltino esteja entre os relacionados para a partida de domingo contra o Palmeiras, 4 horas da tarde, horário de Brasília. Você acompanha aqui a transmissão. Vamos trazer mais novidades dessa partida e do último treino do Vasco, tratando-se aqui da logística, né, de viagem, desses 10 jogos que o Vasco terá durante esse mês de maio, já contando com o jogo do último feriado. O Vasco treina pela manhã no CT, embarca na parte da tarde para Brasília. Você vai acompanhar as imagens exclusivas aqui do BTB Esporte, como já de costume, e aí a gente vai trazer a lista dos relacionados e a provável escalação. E claro, esse jogo do Palmeiras contra o Palmeiras em Brasília, apesar do Vasco ser o mandante, né, estima-se aí também, a expectativa é que o Vasco tenha esse lucro, né, de 2 milhões depois de vender para a empresa organizadora, né, a Metrópolis Esportes. E agora o Vasco precisa encarar esse desafio como um jogo decisivo, como uma final. Até porque até agora o Vasco soma 7 pontos no Campeonato Brasileiro, e uma derrota significa uma complicação, uma decrescente na tabela do Brasileirão. Então é um jogo que o Vasco precisa ter muito cuidado, muita atenção e utilizar força máxima e vontade, acima de tudo, de buscar o resultado positivo na capital federal. Trazendo aqui a informação da novidade da preparação para o jogo, vamos falar sobre mais um negócio fechado no Vasco, se tratando de venda de jogadores. Exatamente. O Ludogorets, né, da Bélgica, da Bulgária, perdão, exerceu e vai pagar 1,1 milhão de euros ao Vasco e adquirir 80% do passe do Eric Marcos. O atacante Eric Marcos vem sendo um dos destaques, né, no futebol, no time búlgaro. Até agora o jogador de 21 anos com 34 jogos, 7 gols e 6 assistências. Então chamou a atenção, né, o time vai exercer a opção de compra. Na cotação atual gira em torno também de 7 milhões de reais. Claro, é um valor milionário para o Vasco, para os cofres do Vasco, porém, né, se tratando de joias, de peças que o Vasco tem como ativo para o seu mercado, é muito pouco, né? É muito pouco. O Vasco vende com muita facilidade a sua base, os seus garotos, né? E além do Eric Marcos,
mais um jogador está pode ser mais uma negociação, é o JP. O Avaí quer exercer 50% dos direitos econômicos, né, ao final do empréstimo. O time catarinense recebe 10% da taxa de vitrine em caso de o Vasco negociar o volante com qualquer outro time, né? No momento, tem prioridade também de cobrir a proposta. Então, subentende o seguinte, né, além de ter a prioridade de cobrir a proposta, o time catarinense pode receber 10% por conta da taxa de vitrine. Até o momento, o Avaí, o JP, já vem se destacando, são 2 gols, né, na equipe comandado pelo técnico Jair Ventura, e no contrato ficou estabelecido que o Vasco não pode chamar o jovem de volta antes do término do empréstimo, informou o jornalista Vene Casagrande. Então, basicamente, se a gente for falar também de valores dos 50% da opção de compra, em reais, gira em torno de 6,3 milhões. Então, basicamente, hoje o JP valeria para o Vasco 12,600 milhões, né? Já que o Avaí quer comprar ali 50%, exercer 50% dos direitos do jogador no final do empréstimo. Então, mais um negócio que está para ser fechado. Outros jogadores, já que a gente está falando aqui, conversando sobre a base cruzmaltina, Cauã Barros e Figueiredo também vem se destacando no América Mineiro, causando uma boa impressão, e ao que tudo indica, o Coelho deve também utilizar a opção de compra. Ainda não houve uma manifestação em relação à questão de valores e negociação, mas a última informação dessa sexta-feira é que o Coelho deve querer também exercer a opção de compra tanto de Cauã Barros quanto também do atacante Figueiredo. Bom, mudando aqui de assunto em relação a negociações, galera, até peço perdão de estar um pouco com a voz constipada, a gente pegou esse resfriado aí por conta da mudança de clima, né? Estamos num país tropical, Rio de Janeiro também é assim, então uma hora tá calor, tá sol, outra hora tá chovendo, fazendo frio, não teve jeito, né? Não tem ali água com limão que suporte, que dê imunidade, então a gente acaba ficando constipado. Mas agradeço a sua... se você entender, a gente está assim. Diniz dá sinal verde e aceita redução salarial para fechar com o Vasco. Nosso amigo Mumu da Colina, do canal Aqui Se Fala de Vasco, trouxe detalhes dessa informação. Fernando Diniz demonstrou disposição para reduzir o seu salário, aceitando receber menos de 1 milhão por mês. No entanto, ele exige garantias de um trabalho estável, pelo menos de uma temporada sem pressão imediata por resultados. E no Vasco, a proposta inicial é um contrato de no mínimo 2 temporadas, o que é favorável para ele, desde que respeitem sua permanência por menos de 1 ano, mesmo em momentos difíceis. Então, o Diniz coloca ali na mesa as suas exigências, né, dentro dessa negociação. Uma delas também é a permanência do Felipe Coutinho, como nós informamos, né, o técnico deseja contar com o jogador pelo menos aí ao Vasco conseguir a extensão do seu contrato de empréstimo ao Aston Villa, e também ter mais tranquilidade e tempo para exercer o seu trabalho, pelo menos 1 temporada. Ele aceita a redução salarial, ganhar menos de 1 milhão, né, junto ali com a sua comissão técnica. Acredito que quem venha com o Diniz, caso concretize, né, está muito próximo de concretizar, está muito próximo de um desfecho final. Havia até uma expectativa de ser batido o martelo hoje, mas tudo indica que venha com ele o ex-técnico do Amazonas, né, o Eduardo Barros, que foi auxiliar dele no Fluminense, foi auxiliar dele na seleção brasileira e também no Cruzeiro. Então, ao que tudo indica, né, quando o Diniz fecha com o clube, Eduardo Barros, que é o auxiliar técnico, vem junto com a comissão. Os demais, fechando, a gente traz para você mais novidades. Beleza, torcedor? Bom, são essas notícias desta sexta-feira, né, alguns movimentos de informação, principalmente sobre negociação, mercado da bola e a preparação do Vasco para o jogo de domingo contra o Palmeiras pela 7ª rodada do Brasileirão.
Vamos trazendo mais novidades para você amanhã cedinho, antes de partir para o embarque do Cruz Maltino. Eu venho aqui, trago mais novidades e notícias para você. BTB Esportes em todos os lugares. Obrigado pela sua moral. Um excelente final de semana.